Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Amados, nós temos aprendido muitas coisas com relação à fé e esses comportamentos, essas qualidades que precisam ser associadas à fé nos desafiam muito. E nós vemos que o desenvolvimento, a maturidade e a firmeza da nossa fé depende mais de nós do que de Deus. Amém? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 diz: Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por causa disso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele fala aqui que nós precisamos associar a fraternidade ao amor, e ele diz que esses comportamentos, essas qualidades, existindo em nós e em nós aumentando, ela vai fazer com que a gente não fique nem infrutífero, nem inativo no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E como vocês sabem, é o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo que vai nos levar a viver a vida de Deus. E o último comportamento que ele manda acrescentar é o amor. Em 1 Coríntios, capítulo 13, o apóstolo Paulo diz assim: Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Você já parou para pensar como é que Deus tem nos suportado? Deus tem nos suportado porque Ele é amor. Amém? E a palavra descrita no grego, que os autores bíblicos vão utilizar para descrever o amor de Deus, é o amor ágape. É um amor que é diferenciado, é um amor que verdadeiramente está descrito aqui em 1 Coríntios capítulo 13. Não adianta, irmãos, nós sermos destaques na sociedade, nós sermos admirados na igreja, se nós não tivermos amor. Logo porque a nossa fé depende do amor para funcionar. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 6, diz que em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Amém? Então, é muito importante nós entendermos isso, né? Finalizando aqui o capítulo 13 e o versículo 13, Paulo diz: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. Por isso que não importa as proezas que você faça através da sua fé, não importa a eloquência, né, e a oratória que você tem através das suas palavras, não importa o quão doador você seja, se o que lhe motiva não é o amor, isso de nada serve, isso de nada adianta. Amém? Em João, capítulo 13, versículo 35, Jesus diz assim: Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E Jesus deu o exemplo de amor, né? Ele amou os inimigos. Ele amou aqueles que o perseguiam
Nós vemos Jesus, quando ele está sendo crucificado, ele intercedendo por aqueles que haviam crucificado ele. Mas você pode olhar para mim e dizer assim: mas pastor, Jesus era Jesus. E o que dizer de Estevão, quando foi apedrejado, que caiu de joelhos, viu o céu aberto, o Senhor Jesus em pé à direita do Pai, e intercedeu e disse: Senhor Jesus, não lhes imputa este pecado. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. O que dizer do apóstolo Paulo, perseguido, mas ele disse: eu, por amor dos judeus, estou disposto até a colocar em risco a minha salvação para que eles sejam salvos. Um homem que se doou, um homem que viveu a sua vida em prol de tentar levar o evangelho a lugares ainda onde não havia sido pregado o Senhor Jesus Cristo. O quanto Paulo fez e o quanto ele sofreu por amor. É importante nós observarmos isso. 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz que aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E no capítulo 3, no versículo 14 da primeira carta de João, ele diz assim: nisto sabemos que passamos da morte para a vida. Aí ele diz: porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Isso é muito sério. Amém? A pergunta bíblica é: por que o amor de muitos tem esfriado? Porque as pessoas estão esperando ser amadas para amar, mas não espere aquilo que você já foi. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor por nós, sendo que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que coisa tremenda isso. E diz em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5, que a esperança não traz confusão, visto que o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo seu Espírito Santo que em nós habita. Então, nós já temos esse amor já foi oferecido a nós e nós ainda estamos mendigando o amor dos outros. Não, nós precisamos utilizar esse amor que veio da parte de Deus e amar as pessoas. Se você quiser ter dias felizes, se você quiser ser vitorioso, você precisa conhecer, desfrutar e ofertar de forma abundante o amor de Deus para todos aqueles que merecem e também para aqueles que não merecem. Amém? Em Mateus capítulo 5, versículo 43 e 44, Jesus diz assim: ouvistes o que foi dito? Ele está falando da lei de Moisés. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Jesus, quando disse isso, ele sabia do que estava falando. Hoje nós lemos isso e não sabemos, muitas vezes, como amar os inimigos, porque nós queremos amar com o nosso amor. Com o nosso amor nós não conseguimos, mas com o amor de Deus, que foi demonstrado ao nos perdoar, com o amor de Deus que foi derramado de forma abundante no nosso coração, nós podemos amar aqueles que não são amáveis. Amém? O irmão Kenneth Hagin escreveu esse livro aqui, Amor, Caminho para a Vitória. E é interessante, porque nesse livro ele vai falar a respeito das características do amor do tipo de Deus. Ele vai falar que é esse amor divino que é a evidência do novo nascimento. Amém? Estamos debaixo de uma nova lei, a lei do amor. Ele vai falar que o amor divino perdoa. Você tem perdoado as pessoas que têm machucado você? Inclusive seus pais, inclusive as pessoas que foram importantes na sua vida, a quem você confiou muito, mas não conseguiram atender às suas expectativas? Ou você tem guardado ressentimento? Ele vai falar também no capítulo 5 sobre os benefícios de andar no amor. E ele vai trazer algumas admoestações. No capítulo 6, ele vai dizer que deixar de andar no amor pode afetar a nossa saúde. Tem muitas pessoas doentes, outras que até morreram, porque não amaram. No capítulo 7, ele vai falar sobre julgar a si mesmo. Amém? E a ceia do Senhor, no texto lá em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo fala sobre isso, né? Precisamos discernir o corpo de Cristo. Precisamos discernir o sacrifício de Jesus e os nossos irmãos em Cristo na igreja. Porque se nós não fizermos isso, se não julgarmos a nós mesmos, amados, seremos julgados por Deus. Amém? E ele encerra esse livro falando sobre amar
seus inimigos. É interessante o texto que ele usa, né? Mateus capítulo 7, versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens os façam, assim fazei vós também a eles. Amém? Então, Jesus estava aqui nos admoestando. Se você quer que as pessoas sejam boas para com você, seja boa para com elas. Se você quer que as pessoas as ame, a ame primeiro. Amém? Você quer receber amor, você precisa dar amor. E é uma coisa que está escassa no nosso meio. As pessoas estão querendo demais atenção, seja nas mídias sociais, seja nos relacionamentos. Infelizmente, não estão dispostas a oferecer na proporção do que elas querem receber. Pense sobre isso. Hoje nós concluímos esses assuntos sobre a fé. Tem muito mais coisa que eu gostaria de falar, mas acredito que já está bem recheado e bem completo esse assunto no que diz respeito à fé. Amém? Espero que você possa entender e aplicar na sua vida, porque fazendo assim você não será mais infrutífero e infrutuoso, sua fé será abençoada e abençoadora. Amém? Hoje à noite quero convidar você a estar conosco na Casa do Oleiro, nosso culto de celebração a partir das 18 horas. Será uma grande bênção. Convide alguém, traga alguém com você. Amém? Juntos nós somos mais fortes. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.